Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O terceiro capítulo da primeira epístola a Timóteo constitui um dos manuais de liderança eclesiástica mais importantes e referenciados de todo o Novo Testamento. Com o objetivo de consolidar a ordem e a maturidade da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo estabelece nesta seção os critérios espirituais, morais e familiares indispensáveis para aqueles que desejam exercer os cargos de bispo ou presbítero e de diácono. Longe de focar em habilidades técnicas ou carisma pessoal, as exigências de Paulo concentram-se no caráter irrepreensível, na integridade e na capacidade de governar a própria casa, culminando em uma belíssima declaração teológica sobre a Igreja como a coluna e esteio da verdade, e sobre o profundo mistério da piedade encarnado em Cristo Jesus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Timóteo 3 do livro de 1 Timóteo da Bíblia. Os pastores na igreja. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. 2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 3 Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 4 Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. 5 Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6 Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. 7 Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 8 Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. 9 Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. 10 Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. 11 As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 12 O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. 13 Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 14 Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. 15 Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 16 Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. As qualificações para a liderança e o mistério da piedade. O capítulo 3 da primeira epístola a Timóteo é o manual definitivo do Novo Testamento sobre a estrutura organizacional e o perfil de liderança da igreja local. Paulo orienta Timóteo sobre os critérios rigorosos para a escolha de oficiais eclesiásticos. O apóstolo tira o foco das habilidades técnicas ou do carisma e o coloca inteiramente sobre o caráter moral, familiar e espiritual dos líderes,
encerrando com um dos hinos cristológicos mais belos da Bíblia sobre a identidade da Igreja e de Cristo. O tema central deste capítulo é: a liderança na Igreja do Deus vivo exige maturidade, integridade de caráter e fidelidade familiar, servindo como guardiã da verdade que está fundamentada na encarnação e na glória de Jesus Cristo. Primeiro, os requisitos para o episcopado ou pastorado, versículos 1 a 7. O que Paulo está ensinando? Paulo inicia afirmando que o desejo pelo episcopado, ou pastorado, é a aspiração por uma nobre função. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo lista as exigências para o exercício deste ministério, destacando que o bispo deve ser irrepreensível, sem acusações válidas, marido de uma só mulher, fiel no casamento, moderado, sensato e respeitável em suas atitudes, hospitaleiro e apto para ensinar. No lado negativo, ele não pode ser apegado ao vinho, violento ou ganancioso, apegado ao dinheiro, mas sim amável e pacífico. Nos versículos 4 e 5, Paulo coloca a família como primeiro teste de liderança. O bispo deve governar bem sua própria casa e ter filhos obedientes. Se ele falhar em liderar sua família, não terá condições de cuidar da Igreja de Deus. Nos versículos 6 e 7, ele adverte que o líder não pode ser um recém-convertido, para evitar o pecado do orgulho, a soberba que derrubou o diabo, e deve possuir uma excelente reputação diante da sociedade, os de fora, para proteger a Igreja de escândalos. A lição espiritual principal. A aptidão para o ministério pastoral é medida primariamente pela integridade do caráter, pela saúde das relações familiares e pelo testemunho público, e não por capacidades puramente intelectuais ou de oratória. Aplicações práticas. 1. Priorizar o caráter sobre o talento. Ao escolhermos líderes ou avaliarmos ministérios, devemos olhar para a vida pessoal, a ética e a conduta familiar do indivíduo. 2. Cuidar do testemunho doméstico. O lar é o primeiro campo de testes do cristão. O sucesso na vida pública ou ministerial nunca justifica o fracasso no cuidado da família. 3. Fugir da soberba espiritual. Novos convertidos devem ser discipulados e amadurecidos antes de receberem posições de destaque, evitando a armadilha do orgulho. Compreensão no Antigo Testamento. A exigência de líderes com vidas exemplares e famílias estruturadas reflete os padrões estabelecidos para o sacerdócio em Israel. Em Levítico 21, os sacerdotes que serviam no tabernáculo deveriam seguir regras rigorosas de pureza moral, casamento e conduta social, pois carregavam a responsabilidade de representar a santidade de Deus diante do povo. Segundo, as qualificações para o diaconato, versículos 8 a 13. O que Paulo está ensinando? Nos versículos 8 e 9, Paulo passa a tratar dos diáconos, aqueles que exercem o serviço prático e assistencial na igreja. Eles devem ser homens dignos, de palavra, honestos na fala, que não se dominam pelo vinho e rejeitam lucros desonestos. Além disso, devem guardar a sã doutrina, o mistério da fé, com a consciência limpa. No versículo 10, o apóstolo estabelece um critério de prudência. Os diáconos devem ser primeiramente testados e avaliados em sua conduta antes de assumirem o oficialato. No versículo 11, ele faz uma pausa para orientar as mulheres, sejam diaconisas ou as esposas dos diáconos, exigindo que sejam dignas, não dadas a fofocas ou calúnias, mas sóbrias e inteiramente confiáveis. Nos versículos 12 e 13, Paulo reforça a fidelidade conjugal e a boa gestão do lar para os diáconos, prometendo que aqueles que servem bem ganham grande respeito na comunidade e firmeza em sua fé em Jesus. A lição espiritual principal. O serviço prático e administrativo na igreja local não é uma função puramente secular. Ele exige a mesma exigência de piedade e maturidade espiritual que o ensino da palavra. Aplicações práticas. 1. Valorizar o serviço prático. Funções administrativas, de acolhimento ou de assistência social na igreja devem ser tratadas com profunda reverência espiritual. 2. Praticar a avaliação prévia. A liderança deve observar a fidelidade das pessoas nas pequenas tarefas diárias antes de oficializá-las em cargos de responsabilidade. 3. Guardar a língua. Quem serve na igreja lida com informações pessoais dos irmãos. Por isso, a discrição e a ausência de calúnias são fundamentais. Compreensão no Antigo Testamento. O papel dos diáconos assemelha-se ao serviço dos levitas no Antigo Testamento.
Enquanto os sacerdotes cuidavam dos sacrifícios e do ensino direto, os levitas eram encarregados da manutenção prática do templo, do transporte dos utensílios e da organização logística. Números 3, exigindo deles também consagração e fidelidade no serviço ao Senhor. Terceiro, a identidade da Igreja como coluna da verdade. Versículos 14 e 15. O que Paulo está ensinando? Nos versículos 14 e 15, Paulo expressa seu desejo de visitar Timóteo em breve, mas explica o real motivo de ter escrito essas diretrizes. Caso ele demore, Timóteo e a liderança saberão exatamente como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. O apóstolo define a Igreja com termos sublimes. Ela é a Igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade, ou seja, a instituição responsável por sustentar e proteger a verdade de Deus no mundo. No versículo 16, Paulo encerra o capítulo recitando o que muitos historiadores consideram um hino da Igreja primitiva sobre o mistério da piedade, a essência da fé cristã. Ele resume a obra de Jesus Cristo em 6 declarações vitoriosas. Deus se manifestou em carne humana, foi vindicado pelo Espírito Santo, foi contemplado por anjos, foi anunciado entre as nações pagãs, foi aceito com fé no mundo e, por fim, foi assunto e recebido na glória celestial. A lição espiritual principal. A Igreja não é um clube social ou uma empresa humana, mas a habitação do Deus vivo, cuja missão institucional é zelar pela preservação e proclamação da verdade divina. Aplicações práticas. 1. Zelar pelo comportamento no templo. Nosso comportamento na comunidade de fé deve refletir o entendimento de que estamos na presença do Deus vivo. 2. Defender a ortodoxia bíblica. A igreja local não pode negociar as verdades das Escrituras para agradar a cultura. Sua função é ser o suporte firme da palavra. 3. Assumir a responsabilidade coletiva. Cada membro deve entender que suas ações afetam o testemunho da igreja como vitrine da verdade de Deus. Compreensão no Antigo Testamento. A transição da ideia de um templo físico feito de pedras para uma comunidade de pessoas que formam a casa de Deus cumpre as promessas do Antigo Testamento. Em textos como Êxodo 25:8, Deus pede um santuário para habitar no meio do seu povo. Na Nova Aliança, a Igreja passa a ser esse santuário vivo, edificado sobre a verdade de Deus. Quarto, o grande mistério da piedade. Versículo 16. O que Paulo está ensinando? Paulo encerra o capítulo declarando que o mistério da piedade, o núcleo da nossa fé e da nossa devoção a Deus, é inquestionavelmente grandioso. Ele resume esse mistério transcrevendo o que os estudiosos consideram um hino primitivo da Igreja Apostólica, estruturado em 6 afirmações sobre a obra de Cristo. Um Deus foi manifestado em corpo, a encarnação real de Jesus no mundo. 2. Justificado no Espírito, a validação de sua identidade messiânica pelo Espírito Santo, culminando na ressurreição. 3. Visto pelos anjos, as hostes celestes testemunharam sua vitória sobre o pecado e a morte. 4. Pregado entre as nações, o caráter global e missionário do Evangelho. 5. Crido no mundo, a resposta de fé da humanidade à pregação. 6. Recebido na glória, sua ascensão vitoriosa ao trono à destra de Deus Pai. A lição espiritual principal. O padrão de vida exigido dos líderes e da Igreja encontra sua fonte, inspiração e poder no mistério glorioso da vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo. Aplicações práticas. 1. Centralizar a fé em Cristo. Nossa espiritualidade não deve se basear em regras humanas, mas na contemplação da obra perfeita da encarnação e glorificação de Jesus. 2. Engajar-se na missão global. Sabendo que Cristo foi pregado entre as nações, devemos apoiar e participar ativamente da obra missionária. 3. Viver sob a ótica da vitória. A certeza de que Jesus foi recebido na glória deve encher a Igreja de esperança e coragem para enfrentar qualquer crise terrena. Compreensão no Antigo Testamento. O hino do mistério da piedade sintetiza o cumprimento de inúmeras profecias do Antigo Testamento. A manifestação em carne cumpre Isaías 7,14, o Emanuel, Deus conosco. A pregação às nações cumpre a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, Gênesis 12,3, e a recepção na glória cumpre a visão do Salmo 110,1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o pastor ou bispo deve apresentar um caráter irrepreensível, fidelidade conjugal, controle próprio e capacidade de governar bem sua própria família antes de liderar a igreja. Segundo,
Os diáconos e diaconisas devem ser testados e aprovados, demonstrando honestidade, sobriedade, integridade financeira e domínio próprio no lar. Terceiro, a Igreja é a casa do Deus vivo, funcionando no mundo como a coluna de sustentação e o fundamento inabalável da verdade. Quarto, o alicerce da nossa fé é o mistério da piedade, a história vitoriosa de Jesus Cristo, que encarnou, ressuscitou, foi pregado às nações e exaltado na glória. Reflexão espiritual final. 1 Timóteo 3 nos chama a um profundo exame de consciência sobre como enxergamos a liderança e a santidade eclesiástica. Em uma época em que o mundo frequentemente valoriza o sucesso baseado em estatísticas, carisma superficial, técnicas de palco ou capacidade financeira, a palavra de Deus nos puxa de volta ao absoluto essencial, o caráter. Deus não está à procura de super-heróis eclesiásticos. Ele busca homens e mulheres comuns que vivam de forma honrosa no segredo de seus lares, que amem suas famílias, que sejam honestos em seus negócios e moderados em seus hábitos. A saúde de uma igreja local depende diretamente da integridade de seus oficiais. Que possamos olhar para nossa comunidade de fé e valorizar a estrutura que o Senhor desenhou. E que, acima de tudo, o nosso coração permaneça maravilhado diante do mistério da piedade. Que a verdade de que o Deus invisível se fez carne por nós nos motive a viver vidas santas, justas e irrepreensíveis, sustentando a bandeira do Evangelho até o dia em que nos uniremos ao Rei que está assentado eternamente na glória. Vou te explicar 1 Timóteo 3 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: os critérios de caráter para a liderança e o comportamento correto na Igreja, que é a guardiã da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeira parte: as qualificações dos bispos ou pastores, versículos 1-7. Versos 1-3. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, deve ser irrepreensível. Significado: bispo, ou presbítero, pastor, refere-se à função de liderança e supervisão espiritual na Igreja. Paulo destaca que o desejo pelo ministério é excelente, mas o homem que aspira a isso deve passar por um teste rigoroso de caráter. Ele precisa ser íntegro, irrepreensível, fiel no casamento, equilibrado, moderado e sensato, receptivo, hospitaleiro e capaz de instruir o povo na verdade, apto para ensinar. Além disso, não pode ser controlado por vícios, agressivo ou motivado pela ganância. Versos 4-5. Ele deve governar bem sua própria família. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja? Significado: o lar do líder é o seu primeiro campo de testes. A liderança cristã não se mede pela oratória em público, mas pelo respeito, ordem e dignidade que ele cultiva com sua esposa e filhos. Quem fracassa na gestão da pequena igreja que tem em casa não possui competência para gerenciar a comunidade de Deus. Versos 6-7. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça, deve ter boa reputação perante os de fora. Significado: um novo na fé não deve ser colocado rapidamente em cargos de autoridade, pois o orgulho pode subir a mente, gerando a mesma queda por vaidade que derrubou o diabo. O líder também deve ser respeitado pela sociedade não cristã, os de fora, para que sua conduta não traga vergonha ao Evangelho. Ligação com o Antigo Testamento. Os altos padrões de pureza moral e estabilidade familiar exigidos dos pastores refletem as rígidas leis do Antigo Testamento para o sacerdócio. Em Levítico 21, Deus estabeleceu critérios severos de santidade, conduta e integridade familiar para os sacerdotes que ministravam no tabernáculo. Embora a Igreja do Novo Testamento não tenha mais um sacerdócio ritual, Paulo mostra que os líderes espirituais continuam sob a exigência divina de carregar um padrão de vida limpo e exemplar diante de toda a comunidade. Segunda parte: as qualificações dos diáconos e das mulheres, versículos 8-13. Versos 8-10. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Devem ser primeiramente experimentados. Significado: os diáconos são os oficiais responsáveis pelo serviço prático, social e administrativo da Igreja. Eles também devem preencher altos requisitos, falar a verdade, não serem dominados pelo álcool e rejeitar negócios desonestos. Devem ter um histórico aprovado de serviço e maturidade doutrinária mantida com a consciência limpa. Verso 11.
As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias. Significado: seja referindo-se às diaconisas ou às esposas dos diáconos, elas devem carregar a mesma dignidade, dominar a língua, não fazer fofocas ou calúnias, agir com moderação e ser absolutamente confiáveis no que fazem. Versos 12 e 13. Governar bem seus filhos e sua própria casa, alcançarão uma excelente posição. Significado: assim como os pastores, os diáconos precisam demonstrar uma liderança familiar saudável. O serviço humilde e bem feito na igreja não é uma função inferior. Ele constrói respeito diante da comunidade e gera grande convicção na fé. Ligação com o Antigo Testamento. A divisão de funções entre pastores, foco no ensino e liderança, e diáconos, foco no serviço prático e zelo pela estrutura, assemelhasse à organização antiga da tribo de Levi. No Antigo Testamento, os sacerdotes cuidavam dos sacrifícios e do ensino da lei, enquanto os levitas faziam o trabalho prático, o transporte e a manutenção do templo. Números 3, 5, 10. Paulo mantém vivo o princípio de cooperação organizada para que a obra de Deus funcione com ordem. Terceira parte. A identidade da Igreja e o mistério da fé. Versículos 14 e 16. Verso 15. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Significado: a Igreja não é uma estrutura de tijolos, mas a Assembleia do Deus vivo. Ela tem a responsabilidade cósmica de ser a coluna e o fundamento, ou seja, a estrutura que sustenta, protege e exibe a verdade de Deus em um mundo cheio de mentiras e heresias. Verso 16. Versículo-chave: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Significado: Paulo encerra resumindo a verdade essencial que a Igreja deve proteger. Ele recita um hino primitivo sobre a pessoa de Jesus. Manifestado em corpo, a encarnação real de Cristo. 2. Justificado no Espírito. Sua ressurreição atestou que ele falava a verdade. 3. Visto pelos anjos. Testemunhado pelo mundo celestial. 4. Pregado entre as nações. O Evangelho que quebrou barreiras. 5. Crido no mundo e recebido na glória. O sucesso da sua missão e sua ascensão ao céu. Ligação com o Antigo Testamento. Chamar a Igreja de Casa de Deus aponta diretamente para o tabernáculo e para o Templo de Salomão, locais onde a presença física de Deus habitava no Antigo Testamento, 1 Reis 8, 10 de novembro. Além disso, a afirmação de que Jesus foi manifestado em corpo e recebido na glória cumpre a profecia do Antigo Testamento sobre a chegada do Messias prometido e a visão do Filho do Homem sendo glorificado diante do trono celestial em Daniel 7, 13 e 14. Resumo geral. Sobre o caráter na liderança. Dons e talentos não substituem o caráter. Deus prioriza a integridade, o domínio próprio e a amabilidade do líder. 2. O lar é o termômetro do ministério. Quem não lidera a própria casa com dignidade não está apto para guiar a igreja. Sobre a ordem na igreja. Pastores e diáconos precisam passar por tempo de observação e teste antes de assumirem funções oficiais. 2. A maturidade espiritual também exige um controle rígido sobre a língua, proibindo a fofoca e a calúnia na comunidade. Sobre a missão da Igreja. A Igreja é a guardiã oficial da verdade divina na terra. 2. O centro da mensagem da Igreja deve ser sempre a pessoa de Jesus Cristo, Deus feito homem, ressuscitado e glorificado. Mensagem central. A liderança e a conduta na Igreja devem ser marcadas por um caráter irrepreensível e aprovado, pois a comunidade é a estrutura responsável por proteger e proclamar a verdade sobre Jesus Cristo. Aplicação prática hoje. Primeira, avalie a liderança pelos critérios bíblicos. Ao escolher ou apoiar pastores e líderes na sua igreja, não se impressione apenas com carisma, inteligência ou capacidade de atrair multidões. Olhe para o caráter, para o casamento e para o comportamento deles no dia a dia. Segunda, cuide primeiro da sua casa. Lembre-se de que o seu casamento e o relacionamento com seus filhos são mais importantes do que qualquer cargo eclesiástico ou sucesso profissional. Seja o líder espiritual do seu lar com amor e dignidade. Terceira, não promova a imaturidade. Se você lidera algum departamento, evite dar funções de destaque para pessoas novas na fé ou que ainda não foram provadas pelo tempo. Proteja-as contra a armadilha do orgulho espiritual. Quarta, use a sua fala para edificar.
Se você deseja servir a Deus na comunidade, elimine as conversas paralelas, as críticas destrutivas e os comentários maliciosos sobre a vida alheia nas redes sociais ou nos corredores da igreja. Quinta, mantenha os olhos focados no Cristo vivo. Não transforme a sua fé em uma busca por entretenimento ou regras humanas. Lembre-se sempre do mistério da piedade. Jesus se fez homem, venceu a morte, está glorificado e é Ele quem nós devemos anunciar ao mundo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!